Seja muito bem-vindo a mais um Teólogos do Twitter, este programa chuchu beleza em que você me surpreende, me assusta, me constrange, me indigna e o que mais fazem comigo? E me faz querer desistir do YouTube, me enviando no Twitter as piores desgraças que as pessoas comentam sobre teologia. Mandaram esse aqui pra mim, esse print aqui. É que pros hebreus judeus, não sei o nome certo, eles eram os povos escolhidos por Deus, aí ficavam no Éden. Enquanto o resto das pessoas eram consideradas impuras e demônios, enfim, mania de grandeza mesmo. Essa eu não sabia. Vi no TikTok de uma teóloga ateia muito boa. Vamos começar com o seguinte, se você viu no TikTok, provavelmente está errado. Uma teóloga ateia muito boa, bem, podem existir teólogos ateus, tudo bem, não é um problema. É problema você ser ateu, obviamente, né? Mas, ok. Mas vamos lá. Sim, o povo judeu, segundo a teologia do Antigo Testamento, era o povo escolhido por Deus. Mas eles não ficavam no Éden, certo? A ideia do Jardim do Éden é Gênesis 1, 2 e 3. A partir daí a gente já não tem mais o Jardim do Éden com a gente. O resto das pessoas eram consideradas impuras, certo? Cerimonialmente impuras, elas eram gentílicas, não faziam parte do povo escolhido segundo a teologia do Antigo Testamento. Logo, eles precisavam se submeter ao Deus de Israel para poder serem salvas. Mas elas não eram consideradas demônios, não é? Mania de grandeza? Não, porque a ideia é que eles eram escolhidos, eles não eram uma nação especial, porque eles eram superiores. A teologia do Antigo Testamento constantemente falava de que Deus os escolheu porque quis, não porque eles eram melhores que as outras nações, mas porque Deus agiu com misericórdia sobre eles. A escolha de Deus não considera a superioridade do escolhido, certo? Representa unicamente misericórdia daquele que escolhe. Gente, TikTok de uma teóloga ateia, o que é isso, gente? Eu entrei aqui na conversa pra entender um pouco mais, aí um cara comentou, pô, mas F, que depois que Caim mata Abel, ele é expulso de casa e vai para uma cidade. Véi, continuista da Bíblia deu uma comida de bola forte. Na verdade, a narrativa, Caim funda uma cidade, ele não vai pra uma cidade. Ele funda, o nome da cidade é Enoque, que significa inauguração. A ideia é que Caim inaugura uma cidade, ele começa uma cidade. Ele não foge pra uma cidade, ele não é expulso de casa também. Caim foge, certo? Ele não é expulso. Dizer que ele vai pra uma cidade, que por isso existem outras cidades além daquilo que tinha Adão e Eva no Éden, é bobagem. Ele funda o que seria a primeira cidade, que é a cidade de Enoque, tá bom? Vou dar aqui um meme aqui. Do memes pagão. Deus, você tem livre-arbítrio? Eu não tenho. Deus, sim, você tem sim. Se eu fizer algo que você não gosta, eu vou pro inferno? Que liberdade é essa? Deus, você é livre pra fazer o que eu quiser. O termo livre-arbítrio, certo? Fala diretamente sobre o nosso arbítrio, ou seja, a nossa vontade. Dizer que o arbítrio é livre é dizer que nossa vontade é livre pra agir contra nossas próprias inclinações de natureza. Minha vontade é livre, logo eu posso escolher Deus mesmo sendo mal. A ideia é que o nosso arbítrio não é livre. Nós escolhemos desobedecer Deus o tempo inteiro. Então Deus não vai dizer que a gente tem livre-arbítrio. Agora, o meme, ele é pior ainda, porque ele tá confundindo o conceito. Que liberdade é essa, que se eu não fizer o que você quer, eu vou pro inferno? E bem, um filho tem liberdade pra fazer o que quiser, ele tem uma agência livre, mas o pai pode puni-lo por agir contra os interesses da família. Não existe nenhuma contradição entre a punição daquele que tem autoridade sobre o punido e a liberdade de ação daquele que está sendo punido. Não são coisas contraditórias. Agora, isso também é uma diminuição muito grande daquilo que é o caminho da salvação. Você não vai pro inferno porque você faz coisas que Deus não gosta. Você vai pro inferno porque você escolheu viver em rebelião direta contra o Deus que oferece amor e misericórdia o dia inteiro. Eu faço várias coisas que Deus não gosta, todos nós fazemos coisas que Deus não gosta o tempo inteiro, e ainda assim Deus nos recebe quando nos submetemos a Ele. É o mundo dele, são as regras dele. Mandaram um meme do Greconato presidente. Vote Greconato presidente 77 para um Brasil sem pentecostalismo. Coligação, eu tenho Bíblia em casa. Eu não acho que o Greconato quer um Brasil sem pentecostalismo, não. Ele tem um jeito meio, digamos, tanto forte de falar nas redes sociais sobre alguns assuntos da teologia, mas é o jeito dele, eu não vou comentar isso, não. Eu acho que eu votaria no Greconato. Eu votaria nele presidente. Mas não com essa proposta. O Brasil sem pentecostalismo não é uma proposta que eu adoraria, não. Um tweet aqui do Gabriel. Evangélico tem um fetiche com autocomiseração. A pregação boa é a do Paul Washer, que te faz sentir um lixo, nossa, que tapa na cara. Oração boa é a que faz sentir vergonha de ser quem é. Música boa é a que te faz chorar de culpa. A espiritualidade boa é a que te aprisiona. Sei não, hein, patrão? Fetiche com autocomiseração, se sentir mal pelo pecado, compreender a própria miséria? Autocomiseração é outra coisa. Assumir a nossa pequenez, assumir as nossas faltas, reconhecer o pecado não é autocomiseração. Claro que a autocomiseração é um pecado também. Quando a gente tem uma visão errada de quem nós somos e a gente abandona os padrões positivos da fé. Sermos imagem de Deus, sermos amados por Deus, né? As faces de misericórdia também estão aí à nossa disposição. Paul Washer apresenta isso? Acho que não. Acho que ele apresenta tanto o fato de sermos pecadores como a grandeza daquilo que Deus é. Quando o crente fala, nossa, que tapa na cara,
é justamente o nosso pecado sendo confrontado. Isso é maravilhoso. Agora, oração boa é que faz você ter vergonha de ser quem você é? Não sei. Eu tenho muita vergonha de ser quem eu sou, certo? Eu tenho muita vergonha de ser quem eu sou, eu me conheço relativamente bem. Eu me conheço e sei que eu sou uma pessoa muitas vezes odiável. Música boa que te faz chorar de culpa? Culpa? Acho que não, hein? A culpa. Nossa culpa já foi colocada em Cristo Jesus. Como é que a gente chora de culpa? Se nossa culpa já foi colocada nele? A gente chora, geralmente, porque reconhece a grandeza da obra de Cristo Jesus. A espiritualidade que aprisiona. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui é crente? Não é difícil saber de que igreja é, né? Seminarista da igreja do Ed Renekiewicz. Acho que isso explica muita coisa, né? Tem aqui do Caio Pérez, famoso. Apelam para o credo apostólico quando falam em ortodoxia, mas na prática jogam no fogo do inferno, ou pelo menos no purgatório dos heterodoxos, aqueles que não aceitam sua confessionalidade do século XVII, ou sua visão moderna de infalibilidade bíblica. Alguém perguntou, como assim visão moderna de infalibilidade? Essa noção de infalibilidade bíblica foi definida no século XX e tem fundamentos modernos. Olha só que maravilha. Dizer que infalibilidade bíblica não é ortodoxia é não olhar para o modo como o próprio Novo Testamento tratou a si mesmo, como os próprios apóstolos apresentaram as ideias acerca da Escritura e como isso progrediu ao longo da história da igreja como uma marca central do que era a fé desde os tempos primitivos adiante. Tratar a Bíblia como algo que não possui falhas não é fundamentalismo do século XVII, não é simplesmente movimento reformado ou o que é que seja. É simplesmente olhar para o próprio Novo Testamento e aceitar aquilo que o Novo Testamento diz a seu respeito. E respeitar o modo como o próprio Novo Testamento trata também o Antigo. No nosso vídeo sobre sola Escritura, eu comento um tanto sobre isso, sobre essa questão de infalibilidade e suficiência da Escritura. Eu acho que já tá tudo explicadinho lá. Mandaram um meme aqui, como seria se Jesus fosse calvinista. Com licença, meu bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nada, já predestinei você ao inferno. Isso é uma bobagem. As pessoas acham que predestinação é Deus indo contra a vontade do ser humano. O ser humano tem uma vontade de ir pra Deus e Deus o impede. Então o cara quer ser salvo e Deus tá segurando o cara pelo pé pra impedi-lo de ser salvo. Isso é bobagem. A ideia é que porque ele não quer ser salvo, isso demonstra que houve uma predestinação para o inferno. A predestinação para o inferno é uma predestinação passiva. Deus não precisa mudar a vontade de ninguém para que ele vá para o inferno. Deus simplesmente entrega o homem à sua própria vontade, a linguagem de Romanos capítulo 1. Deus entrega o homem para os seus próprios desejos. Então sim, existe uma predestinação ao inferno que é diferente da predestinação para o céu. Para eu ser salvo, Deus tem que me pegar e mudar as minhas vontades e me trazer para ele. Para eu ser condenado, Deus só tem que me deixar seguir minhas próprias vontades, seguir minha própria vida. Então quando alguém diz o que eu posso fazer para ser salvo, ele já está demonstrando alguma coisa, algum interesse espiritual que talvez evidencie algo que Deus está gerando no coração dele. Nós temos uma série inteira sobre calvinismo aqui no canal, você pode ouvir lá para não cair nessas esparrelas. Tem uma do Monark aqui. Deus é bom, mas você não vê. Ei, Monark crente amanhã, hein? Bora, Monark. Bora, Monark. Vamos pra Jesus, cara. Vamos pra Jesus que é bom demais. Como teólogo, penso que é minha vocação não falar dos conceitos de Deus. Como teólogo, penso que é minha vocação não falar dos conceitos de Deus, mas dar voz dos clamores dos pobres e vítimas e explicar as causas dos seus sofrimentos e a razão de suas esperanças. Por que as duas coisas não podem existir simultaneamente? Por que é que eu posso não só dar voz a quem sofre, falar sobre as razões das esperanças, explicar por que é que o sofrimento chegou no mundo e fazer isso falando dos conceitos de Deus, apresentando tudo aquilo que o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala a respeito do Senhor. Essas coisas não precisam aparecer de forma excludente. Você não precisa excluir essas duas coisas. É triste que teólogos acreditem que se submeter a um tipo de teologia mais caridosa e mais voltada a uma ortopatia, uma ortopraxia, tem que excluir uma ortodoxia. Mandaram aqui da Ana Paula Valadão. Arminiano ou calvinista? Vamos ser um pouco de cada? Dá pra ser um pouco de cada. Você pode ser armiraldiano, é um calvinista de 4 pontos. Aí você pode ser. Agora, como é que você é um pouco calvinista e um pouco arminiano? Jesus morreu por todo mundo, mas não por todo mundo. Você perde a salvação, mas nem tanto. O homem é totalmente depravado, mas não é bem totalmente. A graça é irresistível, mas só um pouco. Como é que você é meio calvinista, meio arminiano? Não dá pra ser, certo? Não dá pra ser. Ou você é um ou você é outro. Mandaram aqui do Yuji Tamashiro. Eu sei que acreditamos em Deus e sei que Deus acredita em nós. Te amo. Deus acredita em nós. É coisa de namoro? É coisa de amor aqui. Deus acredita em nós. Não é? É uma terminologia, sei lá, deixa eu ver como é que eu consigo comentar isso. Deus acredita em nós, né? Yuji, cara do PlayStation, era legal. O Yuji marcou minha infância. Eu assistia o 12 também, que era o SBT, que era no canal 12. Eu acho até difícil comentar isso, certo? Não tem muito conteúdo pra comentar. Sim, acreditamos em Deus, certo? Mas dizer que Deus acredita em nós, de que Deus acredita no nosso relacionamento, eu acho que é colocar palavras na boca de Deus, certo? A gente não pode ter esse tipo de fé, né? Esse tipo de aprovação tácita de Deus acerca das coisas que a gente faz na nossa vida. O ideal é que a gente viva crendo em Deus e pedindo para que Deus seja misericordioso conosco, não acreditando
que Deus pode de alguma forma estar crendo, acreditando, dando uma confiança da parte dele para nossos relacionamentos. Às vezes as coisas dão errado, e aí Deus estava errado? Complicado fazer isso. Evite colocar coisas na mão de Deus. Vou terminar com essa aqui, é um memezinho do Escolástica da Depressão. E te digo, tu és Lutero, e sobre este Lutero edificarei a minha igreja, daqui a 15 séculos. Até lá todos os teólogos, santos e líderes da igreja estarão desprovidos do Espírito Santo e serão incapazes de interpretar a minha palavra. Coisa que Jesus nunca disse. Vamos lá. Primeiro, a gente não quer que Lutero é a chave da igreja, que Lutero é a base da fé, ou que Lutero é a interpretação correta do cristianismo. A igreja não é edificada sobre Lutero. A igreja é edificada sobre a declaração de Pedro. Não é? O que Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que sobre esta pedra ele edifica a sua igreja. Essa é uma interpretação exegética altamente possível da passagem. Pedro então recebe ali as chaves do reino. O que são essas chaves do reino? Isso é explicado em Mateus 18, a partir do verso 15, onde Jesus fala novamente das chaves do reino em termos de disciplina eclesiástica, em termos da igreja aceitando pessoas, da igreja excluindo pessoas dentro do seu meio, da igreja representando aqui na terra aquilo que é uma realidade espiritual já nos céus. As chaves do reino não eram um poderio especial para fundar a igreja. As chaves do reino era aquilo que a igreja recebe ali, representada por Pedro, para atestar a salvação das pessoas através daquilo que a igreja representa como comunidade. A gente não acha que foi Lutero que recebeu isso, mas a ideia de que até lá todos os teólogos, santos e líderes da igreja serão desprovidos do Espírito. Não, todos os homens de Deus tinham o Espírito Santo e interpretavam a palavra. Agora, nenhum deles era intérprete infalível. Toda a patrística possui erros vindos de um ou de outro pai da igreja. Os patrísticos não eram um corpo uniforme de interpretação. Eles discordavam uns dos outros o tempo inteiro. Existiam homens santos, muitos homens crentes na patrística. Haviam vários homens de fé que nós cremos e ouvimos como teólogos que os católicos tentam tratar como parte da igreja católica e a gente não acredita que foi. Acreditamos em vários homens de fé do período primitivo do cristianismo, dentro da patrística, que creram em coisas acerca de Deus, creram na fé, que eram homens ortodoxos, que tinham visões diferentes uns dos outros ali e que faziam parte da fé cristã. O que Lutero fez foi corrigir o problema da igreja majoritária do seu tempo, apontando os cristãos de volta àquilo que era parte central da fé patrística, que era a justificação pela fé somente, contra a maioria das heresias que se instauraram sobre uma denominação específica, que era a igreja romana. Deu pra entender melhor? A gente tem uma série de vídeos sobre patrística, sobre catolicismo aqui no canal, você pode procurar lá. Isto posto, esse foi o vídeo dessa terça-feira, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, quinta-feira aqui no 2 Deus de Teologia, sempre terça e quinta a gente tem vídeo aqui no canal. Um cheiro no seu cangote, valeu negada, e até a próxima.